Olá, pessoal, olá, queridos alunos. Nós queremos iniciar hoje essa aula nos colocando diante de Deus, né? Iniciemos, como diz ali, com uma oração e para nós rezarmos é bom sabermos que nós estamos em um encontro entre duas pessoas, entre a pessoa de Deus e a minha. Então, por um momento, antes de iniciar essa aula, feche teus olhos e saiba que Deus está diante de você. Podemos pedir a Deus que o seu Espírito Santo ilumine a nossa mente e nos revele a verdade, para que possamos ter conhecimento para o bem do próximo, para o bem da humanidade, para sermos promotores da paz e promotores do bem. Que Nossa Senhora esteja orando e esteja intercedendo por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma definição, gente, que nós temos de Guerra Fria primeiramente, né, Guerra Fria, ele foi um conflito ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, iniciado logo após a Segunda Guerra Mundial. E esse conflito ele vai até a decadência da União Soviética. Esses dois países, eles estavam buscando áreas de influências, ou seja, que eram aliados ideológicos pelo mundo todo. Ok? Então, a data oficial é de 1945, logo no que termina a Segunda Guerra Mundial, e ela se estende até quando cai o bloco socialista no último governador socialista que teve a União Soviética, que foi o Mikhail Gorbachev. Okay? Algumas pessoas apontam o fim da Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim, mas é uma data historicamente não correta, tá bom? Porque o Muro de Berlim caiu antes da queda do governo soviético. Muito bem, pessoal. Então, por que ela foi chamada assim, Guerra Fria? Por possuírem formas de governo muito diferentes e por nunca ter existido um conflito bélico direto entre as duas potências, é que ela recebeu esse nome. Então, justamente por isso, ou seja, nunca teve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética nesse período. Existiram focos da guerra, existiram a Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias, as ditaduras militares na América Latina, a Revolução Cubana, a Revolução Cultural na China. Então, tudo isso são focos, esses focos que eu citei para vocês são os mais conhecidos. Eles são focos da Guerra Fria, mas eles são... entre Estados Unidos e União Soviética nunca houve um confronto, né, um enfrentamento direto. Né? Logo, logo nós vamos saber por quê, aqui avançando o conteúdo, mas é bom a gente ter sempre em mente. E por que teve essa bipolarização mundial? Aqui é uma palavrinha importante, viu? Embora eu não tenha colocado no slide aí, alunos. Essa bipolarização mundial é importante, ou seja, hoje nós falamos de globalização, né? Ou seja, do mundo globalizado. Naquela época não, se falava do mundo bipolarizado, ou seja, existia dois polos. É porque Estados Unidos e União Soviética eles foram os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. E o que ocorreu? Ocorreu então que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética eles possuíam formas de governo totalmente diferentes entre si, gente, tá bom? Então, os Estados Unidos seguia com uma economia, com uma forma de governar capitalista, conforme está no slide aqui, que estamos acompanhando, e a União Soviética, ela governava sob uma forma de governo socialista. É bom a gente recordar um pouco esses conceitos, né, porque a ideia do capitalismo ela vem lá da ideia da Revolução Industrial, ela é muito forte, muito presente no livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Embora Adam Smith fale sobre o liberalismo é econômico, o liberalismo econômico ele é uma das bases da ideia capitalista, tá bom? O mercado livre. E a ideia socialista ela surge totalmente de uma situação de crítica ao capitalismo, né?
Vai surgir aí o socialismo mais conhecido, que é o socialismo científico. Ele vai surgir a partir das ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, através das obras O Manifesto Comunista e O Capital, da metade do século XIX, embora o Capital ali ele pega a metade do século e vai até o final do século XIX, né? Sendo escrito, é mais de um livro, né? O Manifesto Comunista é um livro pequeno, mas ele surge justamente de uma crítica ao capitalismo. Então, ele já na sua essência, o socialismo, ele é contraditório ao capitalismo. E, embora no século XIX aí nós vamos ter, vou usar uma expressão aqui, mas nós vamos ter talvez essa disputa apenas no campo literário, no século XX nós vamos ter essa disputa no campo político. Então aí vai ter uma mudança bastante grande. Assim, por ser uma disputa ideológica, é bom comentar com vocês o seguinte, que os Estados Unidos, né, capitalista, no caso, ele usou assim para propagandear o seu país mais as cores, o azul e o branco, né? Por que usou o azul? Porque o vermelho, não usa o vermelho, porque o vermelho é a única cor, basicamente, da bandeira soviética, né? Da bandeira que era da bandeira soviética. Então, os Estados Unidos usou bastante mais a questão do azul, do branco, pouco vermelho, se dizendo os defensores da liberdade pelo mundo todo. Vai ser aí que surge, e a União Soviética, né, vindo aí muito com aquele discurso, o discurso comunista da igualdade, da questão dos direitos dos trabalhadores, e assim por diante, tá bom? Então, geralmente um bloco atacava o outro, ok? Essa guerra ela foi uma guerra de estratégias. Aqui nós temos tomei uma água aqui só para dar uma hidratada na garganta, mas é o seguinte, alunos, aqui nós temos então essa tabela, que é a tabela das estratégias da Guerra Fria. A Guerra Fria ela foi uma guerra de estratégias, ok? Então haviam dois blocos distintos, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética. Eram esses dois blocos e as estratégias eram essas quatro ali que eu nomino para vocês: ajuda econômica, o exército aliado, a polícia secreta e o bloqueio inimigo, ok? Essa lista aí, ela é de autoria, essa tabela aí, ela é de autoria minha, tá bom? Vocês não vão encontrar em nenhum livro. Eu gosto desse esquema aqui para vocês poderem visualizar as semelhanças, né, que haviam entre um bloco e outro. Então veja, ajuda econômica, gente. Os Estados Unidos, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele adotou algo de uma ajuda econômica para os seus países aliados na Europa, chamado de Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Então, o Plano Marshall foi um dinheiro investido na Europa para a reconstrução do continente europeu após a Segunda Guerra Mundial. Ok? Os soviéticos, para não ficarem para trás, eles fizeram um plano parecido, mas chamado de Comecon, que na prática, gente, é a mesma coisa do Plano Marshall, só que o Plano Marshall, sim, os Estados Unidos fornecia dinheiro aos seus aliados, e pelo Comecon, a União Soviética fornecia dinheiro aos seus aliados. Então, logo logo nós vamos ver aí como que ficou a divisão territorial europeia, né, ao longo da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas era basicamente a mesma coisa, só que um partia dos Estados Unidos e outro partia da União Soviética. Claro que a ajuda americana ela foi bem maior, né, por causa da situação econômica dos Estados Unidos, que era muito melhor que a situação econômica da União Soviética nesse período. Bem, o exército, né, gente, o exército aliado. Então, se estourasse uma terceira guerra mundial nesse período, seria entre esses dois exércitos aqui, que é o exército da OTAN, que é Organização e Tratado do Atlântico Norte, contra o Pacto de Varsóvia, né, que era o exército socialista. Então, caso de uma guerra, seriam essas forças que estariam lutando. Dentro de uma questão de uma polícia secreta, polícia investigativa,
Nós vamos ter, então, por parte dos Estados Unidos, nós vamos ter a Companhia de Investigação Americana, a CIA. Tem essa, claro que esse nome ali, ele é um nome em inglês, né, não em português aqui como eu falei, mas dá certo ali as iniciais. E nos Estados Unidos nós temos, e na União Soviética nós tínhamos a KGB, ou também a NKVD, que é, na verdade, a mesma coisa, né? Mas alguns materiais usam NKVD, alguns usam KGB. Para nós aqui no Brasil é mais comum usar o termo KGB. Então, gente, o que consistia essa polícia secreta? As polícias secretas elas faziam o papel de tentar descobrir estratégias do bloco inimigo, mandar agentes disfarçados para tentar perceber alguma coisa no bloco no outro país e assim por diante, né? Nós logo, né, ao final aqui dessa aula, nós vamos ver um caso de espionagem, no caso, que ficou bastante conhecido nos Estados Unidos na década de 50, que foi o caso do casal Rosenberg, né, que durante a política macartista. Mas assim, gente, né, é levado muito a sério isso nos Estados Unidos ainda hoje. Eu lembro de um caso que ocorreu nos Estados Unidos durante o governo, eu não lembro se foi durante o governo do Obama ou se foi durante o governo do George W. Bush, que um senador americano ele revelou a identidade secreta de uma agente da CIA. Isso agora, já no século XXI, tinha acabado a Guerra Fria. E esse senador americano ele foi deposto do cargo, ele perdeu todos os seus direitos políticos. A agente da CIA, que foi revelada a identidade dela, ela foi aposentada, ela vive constantemente sob proteção militar nos Estados Unidos. E o senador, por não conseguir guardar um segredo de Estado, nunca mais pode se candidatar a nada. Então aí é uma diferença muito grande de um país que leva a política a sério, né, gente? Então a gente percebe isso nos Estados Unidos. E uma estratégia de bloqueio ao inimigo por parte dos Estados Unidos é a doutrina Truman. E por parte da União Soviética não existiu essa estratégia. No que consistia a doutrina Truman? A doutrina Truman consistia em os Estados Unidos procurar cercar o bloco socialista com países aliados. Para quê? Para que ele não pudesse expandir. Então vai ser daí, gente, por exemplo, que vai surgir a guerra do Afeganistão na década de 80, sabe? Ou seja, os soviéticos que queriam pegar o petróleo do Afeganistão, queriam pegar o petróleo do Afeganistão, no caso, os Estados Unidos ele vai financiar alguns grupos guerrilheiros lá no Afeganistão, entre eles o grupo Talibã, né? Para que não existisse essa invasão, e realmente os afegãos conseguiram evitar a invasão soviética. Até saiu no cinema um filme em homenagem a isso, que é o filme Rambo 3. Né? Saiu em homenagem a essa valentia do povo afegão contra a invasão soviética. Muito bem, vamos para frente aqui, alunos. Então, aqui nós temos um mapa da Europa dividida logo após a Segunda Guerra Mundial, como que ela ficou, né? Então, nós temos aí os países capitalistas, são esses que estão em verde, né? Nós temos os países socialistas que estão nessa cor salmão, e temos os territórios que foram anexados pela União Soviética, que está nesse vermelho, né? Está ali a Estônia, a Letônia, a Lituânia, uma parte da Polônia, uma pequena parte da Tchecoslováquia, uma parte da Moldávia, né? Uma pequena parte da Romênia. Então, foi essa divisão territorial que nós tivemos logo após a Segunda Guerra Mundial. E como houve um fechamento dos países socialistas, o primeiro-ministro, né, Winston Churchill, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai dizer, né, que uma cortina de ferro desceu sobre os países do leste europeu.
né? E essa expressão que o Winston Churchill usou ainda quando a Segunda Guerra Mundial não tinha terminado, acabou denominando como foram chamados esses países ao longo do século XX, né? Os países da cortina de ferro. Vamos seguir adiante. Então aqui, alunos, nós sabemos que esses personagens, então, que estão aqui aparecendo, né, o Capitão América e o Caveira Vermelha, eles são personagens de uma rede de revistas chamada Marvel, né, que hoje faz muito sucesso no cinema, né? Desculpe aí quem é fã da DC, mas a Marvel sempre foi melhor do que a DC, tá bom? Então, mas assim, já de tempo, gente, durante a Segunda Guerra Mundial, então vai surgir esses personagens que vocês estão vendo aqui, o Capitão América e o Caveira Vermelha. Você pode perceber ali no braço esquerdo do Caveira Vermelha, que está mostrando no quadrinho ali, o símbolo do nazismo, né, a suástica, a bandeira alemã durante a Segunda Guerra. O Caveira Vermelha ele foi realmente usado primeiramente como se fosse, no caso, um representante do nazismo. Mas, né, logo após durante a Guerra Fria, como a bandeira soviética ela era uma bandeira vermelha, o personagem Caveira Vermelha passou a designar não mais o nazismo, mas sim o comunismo. Okay? É uma mudança importante que se tem. Que hoje, se você for acompanhar pelos filmes, propriamente eles tiraram isso, mas na época das HQs era assim. E o Capitão América ali, o Steve Rogers, super soldado, né, que nós temos ali na imagem acima, ele aparece não... aliás, ele aparece de forma assim... com as cores da bandeira americana de forma assim a ter um objetivo mesmo, né? Então as perguntinhas que eu deixei ali. Seria coincidência o Capitão América usar em seu uniforme as cores da bandeira americana? Né? Veja aquilo que eu falei no começo, né? Prevalece o azul e o branco sobre o vermelho, né? E seria coincidência o seu maior inimigo ser da cor da bandeira soviética? Lembro que nós estamos num período de uma guerra ideológica. Então, não é coincidência não, né? Vários outros heróis vão surgir assim, mais ou menos dessa forma. Por exemplo, o Homem-Aranha, seu uniforme tradicional, azul e vermelho. O Superman, né, aí da DC, seu uniforme azul e vermelho, um símbolo dos Estados Unidos, né? Todo poderoso, pode tudo, extremamente forte, né? Então, acaba sendo um símbolo dos Estados Unidos invencível, né? Então a DC ela pega na simbologia ali um pouco mais pesado do que a Marvel, mas tem tudo a ver, gente, isso aí, tá bom? Enquanto o bloco capitalista tentava denegrir de todas as formas o bloco socialista fazia todo o processo de tentar denegrir o bloco capitalista. Então era uma guerra ideológica mesmo, atrás de aliados, de parceiros econômicos. Essa parte aqui que a gente está vendo, ela serve mais para a questão, claro, evidentemente, do público infantil, né, ou infanto-juvenil, mas não ficava por aí não, né? O cinema americano também investiu pesado nessa questão de filmes na época, em revistas, e mesma coisa ocorria, gente, com o bloco socialista. Ele gastava dinheiro para denegrir a imagem do bloco americano. Valia muito isso, né? Valia muito a pena essa questão dessa batalha, dessa guerra ideológica, ou seja, você convencer, né, a maior parte dos países do mundo que você era melhor do que o outro. Já estamos acabando aí, pessoal, tá bom? Ficou a aula, tá ficando um pouco comprida, já tá passando de 20 minutos. Mas assim, gente, algumas outras características que nós vamos ter então da Guerra Fria. Bem, a primeira delas, a corrida armamentista. Então nós temos aquela charge que está no canto superior direito, mostrando ali bastante bombas, né, de bombas, aviões, tanques, mísseis, soldados, enfim, entre Estados Unidos e União Soviética. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, haviam, gente, 3 bombas atômicas no mundo. Duas delas foram soltas
no Japão, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki, e uma foi solta em testes nos Estados Unidos, no deserto de Nevada. Em 1985, gente, já no final da Guerra Fria, pelo menos Estados Unidos e União Soviética tinham pelo menos mais de 20 mil armas atômicas e nucleares, e que, se fosse possível, destruiria a vida no planeta Terra 3 vezes, ok? Se isso fosse possível. Isso em 1985. Então, o pessoal geralmente pergunta assim para mim, professor, por que não ocorre uma terceira guerra mundial? Olha, eu acredito que é por causa disso. Uma coisa, eu sempre falo assim para os alunos, né? Uma coisa é o presidente, é o chefe de Estado mandar o soldado para a guerra. Outra coisa é ele fazer uma guerra sabendo que ele pode morrer devido a essa guerra. E claro, as bombas de 1985, gente, elas eram tinham um poder destrutivo muito maior, mas muito maior do que as bombas do passado, né, lá de Hiroshima e Nagasaki. Só para vocês terem uma ideia, a bomba de Hiroshima, ela destruiu até um raio de 5 quilômetros do epicentro da explosão. A maior bomba que foi solta na história foi a bomba Tsar, uma bomba soviética que foi solta na parte norte do antigo território da União Soviética, ou da Rússia hoje, e ela teve a potência dela reduzida quase pela metade, e ela atingiu, do epicentro da explosão, ela atingiu até 60 quilômetros. Isso em 1957. Então veja que de 57 até a década de 60, 70, passou bastante tempo. Bem, a corrida espacial. A corrida espacial, gente, ela foi... Desculpe. Ela ocorreu também entre Estados Unidos e União Soviética. E assim, gente, na década de 50, quando começou a corrida espacial, a União Soviética saiu na frente. O povo americano vivia muito melhor que o povo soviético, tá bom? É bom dizer isso. O povo americano tinha uma vida com bastante bens de consumo que foram inventados, né? Carros, estilos musicais novos surgindo. Enfim, os Estados Unidos viviam uma década dourada, vamos dizer assim, na sua economia. Mas a União Soviética, nesses projetos, né, nos projetos da corrida espacial, ela estava na frente. O que queria dizer isso na época? A gente queria dizer assim, que a União Soviética era mais moderna que os Estados Unidos, era basicamente isso. Tá bom? Então, os soviéticos vão lançar o primeiro satélite ao espaço, vão lançar o primeiro ser vivo ao espaço, né, que vai ser a cadela Laika. E depois vão lançar o primeiro homem ao espaço, que vai ser o Yuri Gagarin, que vocês têm ali naquela imagem, a primeira imagem ali da corrida espacial. O Yuri Gagarin foi atribuída a ele a frase, né, que ele falou: a Terra é azul. Ou seja, porque até então ninguém tinha visto a Terra de cima. Né? Então, já no começo da década de 60, né, Yuri Gagarin vai dizer essa frase que se tornou célebre, que nós sabemos hoje. Hoje é comum a questão de satélites, tal, tudo isso, né, tirar fotos do planeta, mas na época não era. E os Estados Unidos, gente, o que eles fizeram? Os Estados Unidos, durante toda a década de 60, eles prepararam, gente, uma super expedição, né, ao espaço, que foi a viagem do homem na Lua, em 1969, através da nave Apollo 11, que vocês têm ali, né, mostrando ali, claro, uma parte dela, não... E na última imagem ali nós temos uma imagem de Buzz Aldrin, que foi o segundo homem a pisar na Lua, né? O primeiro foi Neil Armstrong, e o segundo o Buzz Aldrin ali, então tem uma imagem dele. Existem hoje em dia, né, algumas pessoas que são bastante controversas na questão que o homem teria chegado à Lua, se sim ou se não, mas as evidências, gente, as provas históricas apontam que sim, ok? Não que não. E uma outra característica que nós temos aí nessa primeira parte que a apostila nos traz foi sobre a questão do macartismo, gente. O que foi o macartismo? Então, teve um senador americano chamado Joseph McCarthy que propôs, aí na década de 50, uma caça às bruxas.
Né? O que era essa questão da caça às bruxas? Era perseguir quem tivesse nos Estados Unidos, pessoas do governo, que fossem supostamente infiltrados ou pessoas que representassem, que fossem comunistas infiltrados no governo americano ou dentro dos Estados Unidos. O casal que acabou se tornando o símbolo dessa perseguição foi o casal Ethel e Julius Rosenberg, que estão aqui naquela foto ali, que eles foram presos, né, durante o macartismo, e foram condenados, foram executados, condenados à pena de morte, conforme diz ali, né, foram acusados e alguns meses depois se constatou que a acusação contra eles de venda de segredos militares para a União Soviética era infundida, né, mas isso foi após a execução. Então, para vocês verem mais ou menos o drama que isso ocorria propriamente dentro dos Estados Unidos, como era a tensão naquele tempo, ok? Dentro da questão da corrida armamentista também, né, as pessoas faziam moradas subterrâneas e abrigos anti-bombas nucleares, porque as pessoas estavam esperando de tudo realmente para aquele período.